Bom dia, povo de Deus. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós, poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda a parte a mortificação de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente, como cristão, tem tribulação, tem perseguição, mas não somos desanimados. O Senhor não nos desampara. E Jesus, ele não mentiu, ele não disse que seria um mar de rosa. Ele disse: tende vós bastante alegria quando por meu nome fores injuriado, fores perseguido. Ele falou que isso ia acontecer, ele já sabia que isso ia acontecer. Aqui no Brasil, onde a gente pode falar de Jesus livremente, somos às vezes afrontados, né? Até dentro da própria família. Mas graças a Deus que o nosso país é um país que ainda podemos falar do Evangelho em paz. Mas tem país aí que se converteu e se sair falando, morre. Tem que se converter e fica quieto, para não morrer. Nosso corpo, para que fique de Jesus e se manifeste também em nossos corpos. Se manifeste a gente da maneira de viver, na nossa maneira de se expressar, no nosso viver que reflete Cristo, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes, que nós servimos a Cristo. E assim nós que estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Morte da carne, né? Não da alma. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós crentes também por isso também falamos. Por isso que nós falamos, porque cremos. Se eu não cresce na palavra, se eu não cresce em Jesus Cristo, se eu não acreditasse que Jesus é o Filho de Deus que nasceu e morreu por nós, eu não estaria aqui falando para vocês. Se eu estou aqui falando da palavra de Deus, propagando o Evangelho, é porque eu creio. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreveu aqui: cri, por isso falei. Eu também, cri, por isso falei. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos assentará convosco. Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitará. E nos dará um corpo de glória. Nós vivemos na Jerusalém celestial, vivemos no céu com Jesus por toda a eternidade. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne-se abundante em ação de graças para a glória de Deus. Paulo ele tinha muita preocupação com aquele povo que ele pregava, com aquelas igrejas que ele visitava de vez em quando, ele andava, não sei se a pé ou a cavalo, a Bíblia não descreve, só descreve uma vez que estavam levando ele de navio, levando preso, o navio ficou trancado, não saía, mas que o Espírito Santo falou com ele que nenhum homem ali ia se perder. Eles ficaram 14 dias sem comer, de desespero. Daí Paulo veio e disse que era para ter bom ânimo e comer, porque Deus tinha falado com ele que nenhum homem ia se perder, somente o barco. No começo eles não quiseram acreditar, acharam que ele estava inventando para poder fugir, porque ele estava indo prisioneiro, mas não era, ele não queria fugir. Se ele quisesse, ele tinha fugido.
Mas ele não fugiu, ele foi. E ali nessa província ainda, o Deus usou ele. E muita gente foi curada ali onde ficou, o navio fica trancado ali. No outro dia eu acho essa passagem e leio para vocês. Mas aqui está deixando claro a preocupação de Paulo e também falando a verdade, falando que íamos ser atribulados, que todo dia somos entregues à morte. Hoje em dia não é tanto, né? Naquele tempo era mais, eles eram açoitados, eles iam presos. Paulo mesmo disse fingiu de morto quando bateram muito nele numa cidade. Tiraram para fora da cidade e jogaram fora. Ele fingiu de morto para não morrer. Estava muito machucado. Quando Paulo e Silas estavam presos, por volta da meia-noite, eles cantavam e louvavam a Deus, cantavam hinos e louvavam a Deus. Mas eles estavam muito machucados e amarrados no tronco que nem escravo. E cantavam hinos a Deus e louvavam. E as cadeias se quebraram. Quebrou tudo. E o carcereiro tirou a espada para se matar. E Paulo bradou: não faça isso. Todos estamos aqui, ninguém fugiu. Ele achou que todo mundo tinha fugido, que ele ia ser duramente repreendido pelos líderes religiosos da época, né? Que só faziam aquela religião, não tinha verdade nisso. E aí aquele homem se converteu, ele e sua família. Ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E isso se estende até para nós nos dias de hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você é atribulado, mas você viu aqui que é assim mesmo. É assim mesmo. Nós que servimos a Deus íamos ser afrontados. Até porque o inimigo de nossas almas fica furioso. E ele sempre vai usar alguém para nos afrontar. Ele vai usar alguém que não está nem percebendo que está fazendo aquilo usado por uma força maligna. A pessoa acha que é da pessoa mesmo, mas não é. No mundo espiritual, ele não existe neutralidade. Ou é influenciado pelo bem ou pelo mal. E quem fica afrontando a palavra de Deus não é influenciado pelo bem. Tá bom, meus amados? Um beijo e até o próximo vídeo.